Olá pessoal, estamos aqui novamente e hoje nós vamos falar sobre o agente de contratação. Doutora Jo, e o agente de contratação agora, hein? Trazido ali no artigo 7º, falando que tem que ser servidor efetivo. Como que vai ficar isso na prática? Como que vai ser isso, né? Qual a sua opinião a respeito dessa previsão? Bom, Michele, é realmente uma coisa inovadora, né? Pelo tempo, por exemplo, que eu passei da administração, ao longo dos 20 anos, o agente de contratação ou a figura daquele que trabalha na comissão de licitação era desde o efetivo como um comissionado. Com a nova lei, a situação muda um pouco de figura, aliás, muda bastante, né? Porque ela trata como regra que preferencialmente você utilizará o servidor efetivo como agente de contratação e como aqueles agentes públicos que atuarão na licitação. Então, aquela figura de você utilizar aquele servidor comissionado, como se fazia, ou como se faz até os dias de hoje, vai ficar para trás. Por isso a necessidade da capacitação do servidor efetivo. A administração pública hoje ela tem um grande problema que é a falta de capacitação dos servidores, independente da sua área de atuação. No caso da licitação ainda é mais gritante, porque nós vemos servidores anos após ano atuando naquilo ali, no mesmo modus operandi, com a mesma postura, não, vamos fazer assim que sempre dá certo e tal. Isso vai acabar, porque a própria lei ela traz que você precisa qualificar esse profissional. Então, isso será obrigatório, será facultativo para o gestor. Esse agente novo que surgirá com essa nova lei, a postura dele vai ser muito diferente da postura anterior. Então, se você olhar para mim e perguntar, como isso é bom? Eu acho maravilhoso. Não acho ruim, não, ser servidor efetivo. Esse servidor ele fica ali para contar a história de todo um processo. A gente sabe muito bem disso. O servidor comissionado, ele está ali, mas ele é de livre nomeação e exoneração do gestor. Né? Então ele pega e sai, e leva consigo uma história. E o servidor efetivo que fica, ele conta essa história. Mantém, né? Exatamente. E esse servidor efetivo não é só preferencialmente, ele tem que ter a atribuição dele, tem que estar relacionado à atividade de licitação. Por exemplo, não pode ser mais aquele servidor que é igual um octopus, né? 1000 bracinhos em vários lugares. Não. E temos também aí, né, aproveitando a situação dos 8 braços, a questão da segregação de funções. Exatamente. Né? Então, por isso mesmo, esse servidor que faz 10.000 coisas ao mesmo tempo, vai ficar para trás. Esse outro servidor vai ser um profissional mesmo, né, capacitado para aquela atividade. Ele não vai poder ficar exercendo várias coisas, o que atrapalha demais o exercício da função daquele profissional que mexe com licitação. Porque quando ele é focado com o trabalho da licitação, ele consegue desempenhar melhor isso, né? Eu acredito assim, né, a gente, né, como profissional de licitação, né, e como gestor público, como a servidora efetiva, né, no meu caso, eu acredito assim, dentro daquelas entidades onde já exista aquela estrutura mais definida, né, onde as atribuições já são bem definidas dentro do processo licitatório, da figura do requisitante, da figura da assessoria jurídica, né, como era lá no nosso caso, da figura, né, e das atribuições do pregoeiro, do presidente de licitação, né, aí fazendo uma analogia à lei anterior, a 8666, nesse quadro, né, onde a gente tinha a equipe de apoios ali, onde se respeitava aquele percentual mínimo de no mínimo 2 servidores efetivos, eu acredito que não haverá tantos problemas com a mudança. Né? Aí, no caso, acredito que o cuidado de colocar como pregoeiro aquele profissional efetivo, né? De repente fazendo ali, já existia aquela situação do rodízio ali entre os membros da comissão de licitação ou da equipe de pregão. Acredito, né, que assim como numa estrutura mediana, a gente colocando ali onde as equipes de licitação normalmente já compõem as equipes de pregão, né, onde a figura do pregoeiro às vezes ele também acumula aquela função ali de presidente de CPL, e agora aqui ele vai mudar uma nomenclatura, né, doutora Jo, porque vai ficar ali com o agente de contratação e o pregoeiro
Obviamente que é o agente de contratação na execução, na responsabilidade, na condução do pregão. Eu acredito que essa questão do funcionário ser efetivo, né, do servidor efetivo, preferencialmente, né, ele é aplicado ali mais na figura do agente de contratação, né? Lembrando que o gestor ele vai ter ali a competência de fazer a regulamentação e definir, né, os agentes responsáveis pela contratação. Então nós temos aí a figura do agente de contratação e dos agentes públicos de licitação, exatamente. Que aí não necessariamente a lei fala que tem que ser obrigatoriamente ali um servidor efetivo, porque esse profissional ele vai fazer ali a questão, né, do chefe de licitação, do coordenador do CPL, né, que vai mais supervisionar essas ações, e normalmente o cargo comissionado ele tem essa característica, né? Mas aí que tá, por exemplo, quando você fala na questão de chefia, de preferencialmente ele será um servidor efetivo. Para você excluir esse preferencialmente, você vai ter que justificar. Então o gestor vai ter que ter uma boa justificativa para permitir que um outro profissional que não seja um servidor efetivo ou um empregado público exerça essa atividade, ele vai ter que justificar. Então, não basta só falar assim, vou incluir essa pessoa, porque a lei diz que é preferencialmente. Porque se a gente for olhar a lei do pregão, ele também diz, olha, preferencialmente será eletrônico. Mas praticamente quase que obrigatoriamente. Para você, por exemplo, fazer um pregão presencial, na lei de hoje, você tem que justificar por que você está fazendo em presencial. Não há nada proibido. Assim como nesse caso também não há nenhuma proibição. Porém, esse preferencialmente força o administrador a justificar o seu ato. O que também é previsto na própria lei de introdução ao direito civil. Porque o gestor ele precisa aprender a justificar os atos que ele pratica. Então, se eu vou substituir, não tenho um servidor, por exemplo, efetivo, às vezes um município de pequeno porte, né, que vai poder esperar aí 6 anos para efetivamente emplacar essa sistemática. Ele não tem, às vezes, um profissional efetivo qualificado, mas ele tem um comissionado qualificado. Então, ele vai justificar por que ele está usando. Além da lei prever que ele tem 6 anos, aqueles municípios de 20 mil habitantes para menos, que ele vai se adequar em 6 anos, nesse período ele vai poder fazer a utilização desses profissionais, mas lá na frente ele vai ter que justificar. Então esse preferencialmente e não capacitar, né? Esse preferencialmente da mesma forma que ele tem ali aquele profissional sim, capacitado, né, no qual ele tá nomeando ali sem ser efetivo para aquelas atribuições, ele tem que oportunizar aquele servidor efetivo de adquirir aquela mesma capacitação. Se você for olhar a regra, né, para o agente público de licitação, é que ele seja preferencialmente servidor público efetivo ou empregado público de quadro permanente, que ele tenha formação compatível com aquilo que ele está desempenhando. Não pode pegar aleatoriamente, mas ele é servidor. Não pode. Esse servidor ele tem que sim ser capacitado, né? E outra, ele tem que ter a sua qualificação, atribuições relacionadas, que é aquela questão da segregação de função, ele tem que ter uma formação compatível, ele tem que ser qualificado, entendeu? Atestado, ou pela escola de governo, criado pelo município, pelo órgão, pelo estado, ou pela União, né? E também não ter vínculo de parentesco. É isso. Isso tem que ser lembrado. Não pode ter vínculo de parentesco até o 3º grau, com os licitantes ou até mesmo com os contratados, os futuros contratados. O perigo isso é ali, importante, né, de infringir ali, dar o conflito de interesses, né? Exatamente. Então, esse profissional ele tem esses requisitos. Ele é designado, contudo, há essas 3 pontuações. E lembrar que se preferencialmente não quer dizer que está aberto a outras formas. Ao contrário, é um preferencialmente que permite sim, desde que justificado pela administração pública, porque isso vai ser cobrado no momento de uma auditagem, seja pela controladoria interna do órgão ou pelo controle externo, no caso aí o Ministério Público, Tribunal de Contas, né? Isso vai ser cobrado se houver essa justificativa, né? E lembrando, né, que a lei ela tenta proteger, né, justamente aquela questão que aí eu volto lá no início da sua fala, da questão de manter
né, aqueles dados essenciais ao bom andamento, né, igual, por exemplo, se a gente for trabalhar aí com a figura do planejamento de contratação anual, onde você vai fazer o levantamento das necessidades a serem atendidas por meio das contratações um ano antes, você imagina um cenário aí de troca de gestão, como ficaria comprometido se você contasse apenas com quadros, né, ali, com equipes ali, né, composta em sua maioria por comissionados ou em posições estratégicas, como isso ficaria comprometido, né? Então, a questão de preservar ali a figura do servidor efetivo e de capacitar e de torná-lo apto a defender essa posição, ela tem que ser observada assim e tem que ser de uma certa forma, aqui o legislador ele buscou proteger essa situação, né? E eu acredito que a utilização, mesmo mediante justificativa, ela abre um precedente assim, homérico, né? É aquela questão mesmo que esperando passar um boizinho para jogar toda a boiada. Exatamente. Então, se não trouxesse dessa forma, se não fizesse aí essa vinculação de forma obrigatória do servidor, da figura do servidor efetivo, acredito que seria mais do mesmo. Sim, Acho que a grande mudança, o interesse, a ideia da lei é justamente mudar essa cultura e trazer essa valorização para esse servidor. E proteção para essa função, né? Tão importante. O legislador, ao colocar esse termo preferencialmente, ele já colocou justamente isso. Ele não está te engessando. Contudo, ele quer que você tenha um dever de cautela. Como administrador, você precisa ter esse dever de cautela. Você vai praticar um ato, você precisa justificar o seu ato. Isso tem que estar claro dentro de um processo licitatório. Toda a dinâmica licitatória. Isso não pode escapar. Quando você fala a questão do plano anual de aquisições, contratações, hoje eu vejo isso assim, na administração, a gente trazendo para a prática, algumas administrações é um desafio, né? Porque toda hora surge uma coisa nova, né? Surge uma coisa nova. Eu vejo como um grande desafio. Você entender, isso não quer dizer também que a administração está engessada a isso. Eu não vejo também dessa forma. Que não possa surgir no interregno da situação fatos que não foram previsíveis. Isso vai acontecer sempre. A administração pública, isso acontece. Por exemplo, agora na questão da pandemia. Se eu tivesse tudo redondinho, surgiu a pandemia, agora preciso comprar vacina, insumos, você vai fazer o quê? Surgiu no meio do caminho. Então, imprevistos eles vão surgir. Você vai ter que ter um plano definido, porém, poderá acontecer imprevistos. Isso é fato, né? Então, o agente, ele vem aí para trazer esse diferencial, ele precisa realmente ser efetivo, ele é uma regra, isso não é uma exceção, isso é uma regra. A comissão de licitação, ela é uma opção discricionária, também não é uma regra, né? Discricionária, né? A comissão para o diálogo competitivo já é diferente, ela já é obrigatória. Então, aquela comissão de agentes, ela já vai ser obrigatória. Para os outros, ela vai ser discricionária. O gestor vai poder fazer seu trabalho aí com mais fluidez, entendeu? Mas é uma boa hora que chega essas coisas dentro da licitação para todos nós, principalmente, por exemplo, Michele, no caso, né? Tá sempre em contato com isso. Eu estou agora na parte da advocacia privada e é um desafio para o gestor. Eu falo que para o gestor e para aqueles que atuam com licitação é um desafio de conhecimento. Buscar conhecimento, né? Buscar conhecimento junto ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas mesmo está fazendo uma série de lives sobre licitação. O servidor precisa... Muito material, né? Muito material a gente né? Eu tive a oportunidade de ver uma aula do professor Herbert Almeida aqui, fazer menção a ele, do Tribunal de Contas. Excelente exposição. Então, acho que o servidor tem que buscar conhecimento. O servidor e aqueles que atuam, isso aí né? A gente deixa muita dica, né? Siga a gente lá no Instagram. Isso aí, vai ter dicas lá. Nós temos dicas de capacitação, dicas de sites aí para você aprimorar os seus conhecimentos, se manter informado. E acompanha sempre a gente aqui. E o que a gente puder, né, doutora Jo, a gente vai estar trazendo para vocês aqui. Tem de dúvidas, uma forma manda traduzida, né? A gente vai fazendo ali a tradução para o mundo real, para o mundo prático. A gente sabe que a realidade de alguns municípios, né? A gente tem pregoeiro aí que está lá elaborando termo de referência, depois está lá fiscalizando o contrato, recebendo... Isso tudo acabou com a nova norma, tá? Aliás, não devia nem existir, né, Michele? Recebendo ali o material, né? E essa pessoa, ela
ela tem essas atribuições, ela tem essa expertise, e ela tem que começar a trazer para dentro da realidade ali do município, do órgão, né, a cultura de promover ali, né, de compartilhar todo esse conhecimento, de formar ali sucessores, de dividir essa carga. E agora você tem um instrumento maravilhoso, né, que é o respaldo da lei. Então você pode chegar lá e mostrar para o gestor, olha, a gente precisa separar isso daqui, né? Eu posso treinar uma pessoa, eu posso auxiliar, eu tenho esse curso aqui, ó, que eu acho que seria bacana, né? Tem o meu amigo ali, ou a minha amiga, que de repente, né, tem um perfil que eu posso estar indicando para poder dividir ali as atribuições, para a gente se manter, procurar trazer a qualidade, né, do serviço prestado e também na execução do serviço enquanto executor. Então é uma dica aí que a gente deixa para vocês, e agradeço mais uma vez aqui, né, a nossa parceria com a doutora Jo, e aguardamos vocês no próximo episódio.